Um famoso estranho salva mãe pobre humilhada e pai negro revela segredo inédito no mercado. Manuela estava com a cabeça a mil. A fila do supermercado parecia uma eternidade. Ela olhava com desespero para o carrinho, repleto de produtos que achava que precisaria para sua filha, Isabela, e a cada movimento do caixa, seu coração batia mais rápido. 7 meses de batalha, sem fim, e as contas pesando nas costas como um peso insuportável. Papinha aqui, fralda ali. E quando finalmente chegou sua vez, o terror tomou conta. Ao passar os itens, o caixa anunciou o total. Uma quantia que ela não tinha e que parecia um pesadelo. O olhar da atendente era um misto de compaixão e desdém. Ela sentia a vergonha crescendo, o rosto queimando. Desculpe, não posso. As palavras pareciam ecoar, e o murmurinho de desaprovação entre as pessoas atrás dela transformou-se num ruído ensurdecedor. Aquela era a gota d'água. O que fazer agora? O nó na garganta a impedia de falar, enquanto seus olhos buscavam Isabela, tão inocente em seu carrinho. O desespero tomou conta, e Manuela se sentiu muito pequena ali, cercada por olhares julgadores. Foi nesse momento que tudo virou. Como uma cena de filme, um homem entrou no setor, chamando atenção. Era Rafael, seu primeiro amor. Agora, um empresário famoso, cercado de segurança e um brilho que a fazia lembrar de dias passados, quando sonhavam juntos. Ele a reconheceu imediatamente e se aproximou, confundido. Mas sua expressão logo se transformou em preocupação. Sem hesitar, pegou sua carteira e pagou a conta. Está tudo bem, Manuela. Eu ajudo. O alívio foi imediato, mas estava misturado com confusão. Ela se sentiu grata, mas também assustada. O que ele estava fazendo ali? A conversa fluiu naturalmente depois, como se nunca tivessem se separado. Rafael trouxe presentes para Isabela, mimos que a bebê adorava. Ele parecia genuinamente interessado e disposto a reatar a conexão deles. Cada sorriso, cada toque em sua mão trazia memórias à tona, mas Manuela hesitava. O passado não era só uma lembrança boa. Havia um segredo que não poderia ser esquecido. Ele havia partido sem explicação, e o que aconteceu anos atrás sempre estaria ali, presente e envolto em mistério. As semanas passaram com momentos lindos entre os dois. Rafael a encantava com promessas de proteção e amor, e num impulso ele lhe presenteou com um anel, dizendo que queria construir algo real. Mas no fundo, Manuela se perguntava, por que agora? O que ele escondia? O clima era quase mágico, mas a insegurança a acompanhava, como uma sombra. E quando ela menos esperava, um segredo do passado de Rafael veio à tona, abalando tudo. Manuela se viu diante de uma escolha difícil: encarar essa verdade ou se proteger desse novo amor que estava florescendo. O que eles poderiam ser frente ao que já aconteceu? A tensão crescia entre eles e a pergunta permanecia no ar: será que o amor poderia realmente triunfar sobre os fantasmas do passado? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! As semanas seguintes pareceram um turbilhão. Manuela tentava se deixar levar pela nova conexão com Rafael, mas a sombra do passado não abandonava. Quando tudo parecia se acomodar, uma mensagem inesperada surgiu em seu celular. Era uma foto de Rafael, abraçado com uma mulher. Um sorriso que parecia muito, mas muito familiar. Com as mãos tremendo, ela abriu o chat. A aluna de seu colégio, Clara. Rivais na adolescência e agora burlando a relação que começava a florescer. O coração de Manuela disparou. O que isso significava? Ela sentiu um nó na garganta, uma mistura de indignação e ciúmes que parecia incontrolável. Sem pensar, decidiu confrontá-lo. Quando ele chegou, a expressão dele mudava rapidamente de surpresa a preocupação. "Quem é Clara?" perguntou ela, a voz embargada. O silêncio entre os dois era carregado. Rafael hesitou, o olhar desviado antes de finalmente responder. Uma amiga do trabalho. Mas a insegurança que exibiu ao falar disparou um alarme no peito de Manuela. E então, do nada, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu com um ar tenso. Não pode ser! Sua voz tremia e os olhos dele se arregalaram. "Você está brincando?" Então uma sombra de pânico cruzou seu rosto. Depois que desligou, ele a olhou. "Tem algo que eu preciso te contar." A tensão atingiu um pico. O que ele estava escondendo? O que era tão sério, tão urgente, que mudaria tudo entre eles? A tensão atingiu um pico. Manuela segurou a respiração, sentindo o coração pulsar na garganta. O olhar de Rafael estava carregado de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. O que é tão sério, tão urgente, que mudaria tudo entre nós? A pergunta ecoava na cabeça dela, e cada segundo parecia uma eternidade. Rafael engoliu em seco, o rosto pálido. "É sobre Clara. Ela não é apenas uma amiga." Ele hesitou, um suor frio escorrendo pela testa. O telefone dele vibrou novamente e ela viu a expressão no rosto dele mudar, dos olhos brilhando ao desespero. Eu não devia ter falado. Não agora!" Ele gaguejou, olhando para o chão, a mão trêmula segurando o celular. E então, antes que ela pudesse perguntar mais, o alarme de incêndio do supermercado soou, cortando o ar com um grito estridente. As pessoas começaram a entrar em pânico, correndo em direções opostas, algumas gritando. Um segurança apareceu, instruindo todos a saírem rapidamente. O caos estava instalado e Manuela sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela olhou para Rafael, buscando uma resposta, mas seu olhar estava fixo em algo atrás dela, horrorizado. Seguindo o olhar dele, ela viu 3 homens encapuzados entrando no supermercado, com armas. O ar parou nos pulmões dela. O que estava acontecendo? Rafael, em um impulso, puxou Manuela para trás, e ela sentiu o coração disparar como nunca. Ele segurou a mão dela firme, mas o medo se espalhou. O passado tinha retornado e não era apenas um segredo inconfesso. "Manuela, precisamos sair agora!" Ele gritou. Mas a verdade sobre Clara e o que ela realmente significava para ele parecia menor diante da nova e aterrorizante realidade. A pergunta que ecoava em sua mente agora era:
Quem realmente era Rafael? A confusão se instalou quando os gritos começaram. O som do alarme de incêndio se misturou ao pânico das pessoas correndo. Manuela sentiu o coração disparar. Rafael estava ao seu lado, a expressão de terror estampada no rosto. O que estava prestes a acontecer parecia tirado de um filme de ação. Os homens encapuzados se espalharam pela loja, gritando ordens, apontando armas. A adrenalina tomou conta de Manuela e, como um instinto, ela se agarrou a Rafael. Ele a puxou para bem perto, mas um movimento repentino a fez soltar um grito. Um dos assaltantes estava se aproximando e Manuela percebeu que a segurança do supermercado tentava barrá-lo. Mas, assim que ouviu o tiro, um estrondo que interrompeu o caos, o mundo dela parou. Rafael a olhou e, de repente, o pânico em seus olhos se transformou em algo que a deixou sem ar. Os segundos se arrastaram quando ele virou a cabeça levemente, como se tivesse ouvido algo que ela não escutou. Então ele disse: Eu sou o alvo. A declaração explodiu no ar entre eles, eclipsando tudo. O que ele quis dizer? O olhar de Manuela se ampliou enquanto Rafael, em um ato de proteção, a empurrou atrás de uma prateleira. A realidade se tornava insuportável. Eles estavam em meio a uma verdadeira armadilha, e a verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Quem é Clara? Perguntou ela de novo, a tremedeira tomando conta de sua voz. Rafael não respondeu, e então um dos assaltantes gritou: Cale a boca! Onde está o seu amigo? Tensão aumentava. Como poderia o amor dele sobreviver a essa tempestade? A confusão ainda percorria o ar, mas Rafael estava imóvel, como se uma bomba tivesse caído ao seu redor. Ele olhou para Manuela e a intensidade no olhar dele a fez gelar. Eu sou o alvo. Foi tudo o que ele conseguiu repetir, enquanto o pânico se espalhava à sua volta. Mas antes que ela pudesse perguntar mais, um grito mais alto ecoou. É ele! É o famoso! Manuela virou-se para ver um dos assaltantes encarando Rafael, os olhos cheios de fúria. O ambiente parecia desmoronar e o que ela viu atingiu como um soco no estômago. Você é famoso, mas é um traidor! O homem avançou com a arma apontada e Rafael, perdido em seus próprios pensamentos, começou a balbuciar. Não é assim que aconteceu. Ele estendeu a mão em um gesto de defesa. O assaltante parecia completamente descontrolado e Manuela sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O que ele queria dizer? O que Rafael havia feito? O rosto dele começou a se contorcer de desespero. Olhou para ela, suas palavras presas na garganta. E, de repente, tudo fez sentido. Clara é a chave, não é? Ela murmurou, os pedaços se encaixando de forma aterradora. Um disparo cortou o ar e tudo escureceu. O eco da bala reverberou e Manuela gritou, para surpresa dela. Não era Rafael que estava caído no chão. O assaltante estava ferido e a verdadeira tragédia jorrou à sua frente. Nas mãos dela, um novo telefone de Rafael vibrou, mostrando uma mensagem. Eu sou Clara, estava escrito, e um nó se formou na barriga dela. A pergunta ressoou na mente de Manuela. Quem era realmente Rafael? Os laços que uniam esse amor estavam prestes a ser desfeitos em um turbilhão de segredos e revelações. O som do tiro ainda ecoava no ar. Manuela mal conseguia processar tudo.
Olhando para Rafael, a imagem do assaltante caído no chão se misturava àquela mensagem sobre Clara. Eu sou Clara! As palavras dançavam em sua mente, queimando como ácido. E então, como se o tempo tivesse parado após o disparo, um grito abafado cortou a confusão. Era Clara! A própria Clara apareceu no meio do caos. Os cabelos desgrenhados e um olhar apavorado. Ela segurava a mão de um menino pequeno, talvez uns 5 anos, que olhava ao redor com olhos grandes e confiantes. Mãe, aqui! O mundo de Manuela desmoronou. A ponte entre o presente e o passado se desfez num instante. Nos olhos do menino, um reflexo de Rafael, a mesma expressão, a mesma raça. Um erro de cálculo, uma revelação devastadora. Rafael de pé paralisado. Manuela sentiu um remorso profundo, como se um peso de rocha estivesse no peito. Você tem um filho. Ela conseguiu perguntar, a voz quebrando. O pânico no rosto dele era evidente. Mas o olhar do menino, esperançoso e inocente, fazia toda a situação parecer surreal. O que você está fazendo aqui, Clara? Rafael gritou, seu tom misturando medo e desespero. E enquanto a realidade começava a desmoronar, um movimento à frente fez Manuela hesitar. Clara apontou, e o menino mordeu o lábio, tentando ser forte. Antes que o pânico pudesse se instalar novamente, um terceiro assaltante, aquele que parecia o líder, apareceu com um sorriso frio. O famoso tinha que pagar por suas traições. E agora você, Clara, também. O ar azedou. A conexão deles era mais profunda do que Manuela imaginava. O que Rafael realmente havia escondido? Quais segredos ainda estavam por vir? O som do tiro ainda ecoava, agora misturado aos gritos de desespero. A cena se desenrolava em câmera lenta. Manuela olhava para Rafael e o pânico em seu rosto era aterrorizante. O que você fez? Ela mal conseguia respirar. Clara, com o garoto ao lado, parecia paralisada, os olhos arregalados, um espectador da tragédia. Rafael, você precisa me explicar. As palavras saíram num fio de voz, quase um sussurro. Mas antes que ele pudesse responder, o líder dos assaltantes avançou, o olhar feroz. Paguei um preço alto por sua traição. Você acha que poderia escapar fácil assim? Ele se virou para Clara, a fúria transbordando. E você, sua traidora, como teve coragem de vir aqui? A tensão era palpável. E então, algo ainda mais impactante aconteceu. O menino segurou a mão de Clara e soltou uma bomba. Pai, por que está tão nervoso? O tio estava aqui antes e a mamãe ficou brava com ele. Ele é um herói. Manuela mal conseguiu processar. O que o menino disse? As peças começaram a se encaixar, mas numa perspectiva completamente diferente. Rafael era um herói? Seu coração disparou. Do que você está falando? O que seu pai fez? O garoto balançou a cabeça. Ele me contou. É parte de uma missão secreta. A revelação girou a cabeça de Manuela. Rafael, o famoso, era mais do que um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior. O que significava isso para eles? Era um amor baseado em mentiras. Rafael, o homem que ela começou a amar novamente, estava cercado de segredos. Uma onda de sentimentos a invadiu. Indignação, confusão e até um fio de esperança. Mas o que viria a seguir?
A pergunta ecoava. A verdade tinha um preço. E seria ela capaz de pagá-lo? O som do tiro ainda reverberava enquanto todos estavam congelados em seus lugares. Manuela olhou para o garoto ao lado de Clara. Um pequeno eco de Rafael. A mente dela estava girando. Como aquele menino se tornara parte de uma história tão sombria? E o que a palavra missão secreta significava para Rafael realmente? Então, como um relâmpago, a verdade lhe atingiu. Clara não estava ali por acidente. Ela não era apenas uma rival, era a chave para entender tudo. Por que você nunca me contou sobre ele? Manuela gritou, seu peito apertado de indignação. Mas a resposta que viu nos olhos de Rafael foi mais devastada. Ele estava prestes a falar, mas era tarde demais. Do nada, um grito rasgou a sala. A melhor maneira de evitar ser descoberto é eliminar tudo o que sabe. O líder dos assaltantes mirou com raiva. Sem aviso, ele apontou a arma para o garoto. O tempo parecia parar. A adrenalina tomou conta. Não! Rafael gritou. E num instante ele se lançou na frente do menino. Um segundo tiro ecoou, desta vez atingindo Rafael. O corpo dele caiu e a cena virou um caos total. Manuela queria gritar, mas a cena girava como um pesadelo. Pai! O grito do menino ressoou e foi tudo o que Manuela pôde ouvir enquanto ela avançava. Ela precisava saber o que realmente aconteceu. Mas, no fundo, uma pergunta aterrorizante pulsava. Era Clara a traidora após tudo? E Rafael, o herói ou vilão atrás de tudo? O som do tiro ecoou e o tempo parecia parar. Manuela não conseguia processar o que estava acontecendo. Rafael caíra e a cena diante dela era um pesadelo. O menino gritou, pai! Mas seu olhar de terror rapidamente se voltou para a cena no meio do tumulto. E então, o que aconteceu a seguir foi totalmente inesperado. Clara gritou, não, ele não pode morrer. E, para surpresa de todos, começou a correr em direção a Rafael. Um dos assaltantes, ainda furioso, se virou para ela. Você? Aqui? Agora? Isso vai acabar mal. Mas o que ninguém esperava foi o que ela fez então. Clara puxou algo de dentro da bolsa. Uma pequena bomba. Ele não pode te ter de volta. Rafael, você é meu. Gritou, com olhos de desespero. A tensão no ar se intensificou. E o pânico começou a se espalhar entre os presentes. Manuela ficou paralisada, o coração disparado. O que está acontecendo, Clara? Perguntou, a voz embargada. Mas a resposta nunca veio. Em meio ao caos, Clara pressionou o detonador. Mas num instante, uma explosão de luz iluminou tudo. Não! Gritou Manuela, sentindo a pressão empurrá-la para trás. Quando a luz desapareceu, tudo estava confuso. Ela se levantou devagar e olhou em volta. Clara desaparecera. E Rafael estava ali, vivo, mas com um olhar que dizia que a verdade estava por vir. O que havia acontecido? Que segredos ele realmente estava escondendo? Agora, tudo parecia ter mudado. E Manuela sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A explosão iluminou tudo por um breve instante, antes de a escuridão tomar conta novamente. O caos se instaurou e Manuela ficou atordoada. O peso da verdade estava em seu peito, e quando a fumaça começou a se dispersar, ela viu Rafael se levantando, o rosto pálido, mas vivo. Eu estou aqui! Ele balbuciou.
quase como um milagre. Os olhares das pessoas mudaram, a adrenalina ainda pulsava no ar, mas havia um fio de esperança. Os assaltantes desorientados começaram a recuar. Clara, tremendo, segurou o menino e se virou. Desculpa, Rafael. Eu só queria te proteger. Essa frase ecoou. A traição estava exposta, mas o amor ainda tinha chance se eles se unissem. Manuela respirou fundo e se aproximou. Precisamos contar a verdade juntos, para nós e para ele. O garotinho olhou para os dois com um semblante inocente, mas esperançoso. Rafael lançou um olhar profundo para Manuela. Você está certa, é hora de encarar tudo isso. Com determinação, eles deram as mãos. O amor poderia renascer no meio dos escombros, desde que a verdade fosse revelada. Enquanto os sirenes ressoavam ao fundo, uma nova história se formava. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã.